Suzanne von Richthofen, nascida em São Paulo em 3 de novembro de 1983, é uma artesã, empreendedora e criminosa brasileira. Ficou nacionalmente conhecida por ter sido a mandante do assassinato de seus pais, Manfred von Richthofen e Marisia von Richthofen. Suzanne nasceu numa família de classe média alta da capital de São Paulo. Morava em um casarão em um bairro nobre da zona sul paulistana, Brooklyn. Filha do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marisia von Richthofen e irmã de Andreas Albert von Richthofen. Seu pai, nascido em Erbach, Alemanha, emigrou para o Brasil após um convite de trabalho, recebido devido à sua capacitação como engenheiro. Suzanne, estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, começou a fazer karatê e jiu-jitsu na adolescência. Seu irmão Andreas começou a fazer aulas de aeromodelismo com Daniel Cravinhos. Foi quando ela o conheceu em 3 de julho de 1999. Suzanne acompanhava as aulas do irmão, ministradas por Daniel, aos finais de semana e começou a namorá-lo com o consentimento de sua mãe, Marisia. Contrariando as alegações de Daniel Cravinhos, a jovem disse que usou drogas pela primeira vez no Natal de 1999, acompanhada pelo namorado, que lhe ofereceu maconha. Daniel Cravinhos vem de uma família de classe baixa da capital paulista. Existem hipóteses de que este era o motivo pelo qual os pais de Suzanne não aceitavam o namoro. Porém, a versão mais aceita era a de que isto se devia ao envolvimento de Daniel com drogas. Suzanne sustenta que passou a consumir drogas por influência dele. Sobre o parentesco do pai de Suzanne com o lendário aviador alemão Manfred von Richthofen, alcunhado de Barão Vermelho, ainda há versões conflitantes e nenhuma definitiva sobre a veracidade dos supostos vínculos familiares. O jornal alemão Bild-Zeitung publicou uma reportagem logo após o assassinato, na qual descendentes reconhecidos do aviador teriam negado que a família teuto-brasileira tivesse ligação com a sua. Todavia, ainda não foram apresentadas provas contundentes sobre nenhuma das duas versões, seja a que sustenta o parentesco, seja a que o nega. Crime, segundo a promotoria, Suzanne teria sido a mentora de toda a ação criminosa. Teria liderado um teste de barulho causado pelos disparos de uma arma de fogo, dias antes do crime, e com isso, o grupo teria descartado a ideia de utilizar uma. No dia 30 de outubro de 2002, Suzanne abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Primeiro, Suzanne verificou se os pais estavam dormindo e depois confirmou e os irmãos foram ao quarto do casal. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marisia com marretadas na cabeça. Já na madrugada do dia 31. Depois de um tempo, enquanto esperava, escutou seus pais agonizando e foi verificar o que estava acontecendo, sem entrar no quarto dos pais. Foi aí que o namorado pediu uma jarra de água e sacos de lixo para conter o barulho. A casa foi mais tarde revirada e alguns dólares foram levados para forjar latrocínio, roubo seguido de morte. Após o crime, eles descartaram as luvas e roupas que utilizaram para o crime, deixaram Christian em um local e Daniel e Suzanne partiram para um motel. Suzanne afirma que seus pais não aceitavam o namoro e a impediam de ver o rapaz. Além disso, existia um suposto interesse na herança e uma suposta manipulação dela exercida por Daniel Cravinhos, que diz ter ocorrido justamente o oposto. Fora ela que jurou seus pais de morte antes desse atentado cometido por ela. O promotor Roberto Tardelli esperava que Suzanne von Richthofen e os irmãos Daniel e Christian Cravinhos fossem sentenciados a 50 anos de prisão cada um. Suzanne, seu namorado Daniel e o irmão dele, Christian Cravinhos, confessaram ter matado os pais dela, a golpes de pau, na casa em que a família vivia
e foram denunciados pelo Ministério Público por crime de duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, e fraude processual por terem alterado a cena do crime. De acordo com o promotor, não há como o juiz arbitrar a sentença de 60 anos porque Suzane era menor de 21 quando cometeu o crime. Os três são réus confessos e colaboraram para o andamento do processo. Uma considerável vitória da promotoria foi impedir o desmembramento do processo, fazendo com que Suzane e os irmãos Cravinhos fossem julgados juntos. Além disso, segundo o promotor, venceria em breve o período de prisão domiciliar, mesmo que o ministro Nilson Neves, do Superior Tribunal de Justiça, não tivesse, na época, estabelecido um prazo. Atuou como assistente da acusação o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, que foi o último a falar pela promotoria. Ele reforçou a linha de acusação do promotor Roberto Tardelli e insistiu na participação dos três, com responsabilidades idênticas no crime. Suzane conseguiu como advogados de defesa seu tutor, Denivaldo Barni e Mauro Otávio Nassif. Nassif defende que sua cliente sofreu uma coação moral irresistível, ou seja, de que ela foi pressionada pelo namorado para participar do crime, sob pena de perdê-lo. O namorado teria ganho muita importância na vida da ré depois de ela ter, supostamente, perdido a virgindade com ele com 16 anos. O doutor Mauro diz que a questão da virgindade era um tabu na casa de Suzane, que recebeu uma educação rígida graças à ascendência alemã e cuja mãe se casou virgem. Ela estaria tão envolvida com Daniel que, na opção entre Daniel e os pais, optou pelo namorado. Segundo o advogado, Daniel Cravinhos escravizava Suzane e foi o responsável por seu envolvimento com drogas como maconha, que consumia frequentemente, e êxtase. Ele diz que Daniel não queria usar preservativos e obrigava Suzane a tomar injeções mensais de anticoncepcionais, o que a desagradava profundamente. O julgamento de Suzane e dos outros dois réus foi marcado para o dia 5 de junho de 2006, no primeiro tribunal do Júri de São Paulo. A imprensa não obteve permissão de filmar, mas cerca de 80 pessoas foram sorteadas numa lista de 3.000 inscritos para acompanhar o julgamento. Suzane von Richthofen chegou ao fórum por volta das 11h30. O julgamento estava previsto para começar às 13 horas. Suzane cumpriu mais de 13 anos de pena em regime fechado. Em outubro de 2015, conseguiu o direito para cumprir a pena em regime semiaberto. Sua primeira saída temporária foi no ano seguinte, em março, na Páscoa. Desde 2017, vinha tentando progredir para o regime aberto, mas só em janeiro de 2023 conseguiu. Suzane von Richthofen atualmente vive em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, cursa faculdade de Direito e raramente é vista nas ruas da cidade. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!